Mas vamos nos alimentar do pão da proposição, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Faz 3 semanas que nós estamos agarrados aqui em Atos capítulo 9. Primeira semana nós pregamos um sermão expositivo, na segunda semana um sermão textual, e hoje nós vamos pregar, se Deus nos der graça e misericórdia, um sermão expositivo baseado em 2 passagens de Atos 9. De Atos, né? Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 18. Pode colocar aí. Atos capítulo 9, versículo 18. Primeiro domingo que nós pregamos aqui em Atos 9, nós falamos sobre o caminho do discipulado. Domingo passado falamos sobre 10 marcas de um discipulador que devem ser transferidas a um discípulo. Hoje nós vamos falar de 10 marcas de um discípulo afetado pelo discipulado. Então, hoje nós completamos 3 domingos falando sobre discipulado. Só quem encontrou, diga amém. Então vamos olhar. Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Capítulo 14 de Atos, tem uma caminhadinha agora para o capítulo 14, 2 páginas depois. Versículo 19, Atos 14 e 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações não nos importa entrar no reino de Deus. E havendo por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Com a sua cabeça, vamos orar ao Pai mais uma vez nessa hora. Pai, nós estamos aqui para aprender a Tua palavra. Dependemos de Ti, Senhor. Oramos para que a Tua unção venha de uma forma especial, Pai, sobre as nossas vidas nessa noite. Que todas as vozes se calem agora, Pai, e somente a voz do Teu Espírito seja ouvida. Ora bacantarabachere que cherebarachoro cotoro. Yabandarabacharacatarababarabach. Rei que cherebarachandarabacantarabandar. Obrigado, que podemos sentir a Tua unção, a Tua presença nesse lugar. Tua palavra seja como um martelo que esmiuça a penha, como fogo que queima a palha, como pão que alimenta o faminto, como a água que descedenta o sedento, Senhor, como luz iluminando em meia escuridão. Seja terapêutica, edificadora, exortadora, fortalecedora, que a Tua palavra, Pai, possa
atingir a nossa vida como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, sendo apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos no capítulo 9 de Atos. Como já disse, há 2 domingos nós pregamos em Atos 9. Estamos falando sobre discipulado. A grande necessidade da igreja é o discipulado. A igreja brasileira, ela não tem dificuldade em ganhar. No geral, as pessoas sempre estão ganhando, né? Essa semana mesmo a irmã mandou uma foto de uma célula que ela está começando agora. Muitas pessoas descrentes na célula, falando das estratégias que Deus deu, perguntando qual era a direção. Eu disse, a direção é essa mesma, irmã. Então nós sempre estamos ganhando. A grande dificuldade não é ganhar. A grande dificuldade é reter o fruto. E reter o fruto passa pelo caminho da consolidação, que é um passo inicial ao ganhar e que está dentro do discipulado. Então a vida cristã é uma vida de discipulado. Nós precisamos ser discipulados e precisamos discipular. E nós estamos vendo aqui no capítulo 9 de Atos, nós estudamos já sobre o caminho do discipulado. Algumas realidades que acontecem no caminho do discipulado. Semana passada falamos sobre o discipulador Ananias, as 10 marcas que ele transferiu para a vida do seu discípulo Paulo. Mas hoje nós vamos ver as marcas de um discípulo que foi afetado pelo discipulado. Então aqui, no capítulo 9, verso 18, Saulo de Tarso já foi vencido pela glória de Deus. Ele está há 3 dias orando de joelho. Deus fala com Ananias. Ananias vai ao encontro de Saulo. E a primeira coisa que acontece aqui com Saulo é o milagre da restauração da sua visão. Veja, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, o primeiro ponto, eu quero falar aqui de um discípulo afetado pelo discipulado, é a visão espiritual. Note que os olhos de Saulo estavam fechados, existiam como que escamas nos seus olhos. Ele está de joelho, mas quando Ananias chega e quebra logo a barreira do preconceito, impõe as mãos sobre ele e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Diz a Bíblia que lhe caíram dos olhos como que escamas, e o texto está dizendo: recuperou a vista. Ele passou a ter a visão clara, límpida, saudável. Primeira marca de alguém que foi afetado pelo discipulado é que a visão espiritual dele se abre. A visão dele espiritual se abre para ver qual é a sua condição diante de Deus. A visão espiritual dele se abre para ver o estado em que ele estava e agora o estado que ele está. E a visão espiritual dele se abre para ver na dimensão da eternidade. Toda pessoa afetada pelo discipulado é alguém de visão. E a Bíblia fala de algumas visões, que eu não vou falar de todas elas, evidentemente eu não tenho tempo. Mas a primeira visão, queridos, é a visão da eternidade. Ser cristão, afetado pelo discipulado, se tornar um discípulo, é ter a visão da eternidade. Visão da eternidade, porque o homem sem Deus, ele está espiritualmente cego. Paulo disse, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse cego cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, o homem que não teve um encontro com Deus, isso aqui que a gente está fazendo aqui, reunido no culto, estudando a palavra, adorando, orando um pelos outros, tendo comunhão, isso aqui para ele é tolice, é perca de tempo, é loucura, porque ele acha que diversão é fumar um cigarro de maconha, é cheirar um cachimbo de crack, é se embriagar, é destruir a sua própria vida com os pecados aí fora, porque ele está
cego espiritualmente, mas logo que nós chegamos no reino de Deus, os nossos olhos se abrem e nós olhamos para trás e pensamos assim: como eu fui tolo, quanto tempo eu perdi. Eu sei que você já ouviu alguém dizer: rapaz, eu devia ter sido crente logo, porque não tem coisa boa, melhor nesse mundo do que ser crente. Eu me lembro que quando eu me converti a Jesus, tinha aqui o Tatuzão Clube e o Casarão, né? Eu era frequentador desses dois, os meninos estão rindo, a velha guarda, o passado era frequentador. Mas no dia que eu tive um encontro radical com Cristo, no dia de sábado, 11 de novembro de 1989, numa quadra de esportes, no dia que eu tive aquele encontro, eu ia passando, no dia que estava tendo festa, eu passei em frente ao casarão, e eu olhei lá dentro, vi aquelas luzes piscando, aquela coisa escura, aquele povo dançando, e eu olhei e disse assim: aquilo ali é o inferno, onde eu estava e de onde eu saí, porque a minha visão espiritual foi aberta. Primeira visão é a visão da dimensão da eternidade. Dimensão da eternidade, sim. Eliseu acordou de manhã, antes de sair da tenda, o moço de Eliseu veio correndo: meu senhor Eliseu, meu senhor Eliseu. O que é, rapaz? Está tão espantado assim por quê? Vem cá, o senhor precisa ver. Vê o quê? Olha aqui, exércitos assírios estão cercando carros e cavalos, estamos perdidos. Aí Eliseu disse: não perdido nada, rapaz. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. O que está conosco, senhor Eliseu? Como assim o que está conosco? Nós somos indefesos, estamos fracassados diante desse exército que nos cerca. Aí Eliseu fez só uma oração: Senhor, abre os olhos dele. Aí os olhos dele se abriram na dimensão da eternidade. Quando ele abriu os olhos, ele disse: meu Senhor, eu não posso acreditar em que nós estamos cercados agora por carros e cavaleiros e carruagens de fogo. Então a dimensão da eternidade estava ali. Só que o menino, o rapaz, o moço de Eliseu não tinha a visão espiritual aberta. Queridos, se Deus abrir nossa visão espiritual essa noite aqui, nós vamos ver que a eternidade está aqui a um passo de nós. É uma dimensão, é um portal sobrenatural que está a um base de nós. Os anjos de Deus estão aqui, a glória de Deus está aqui. Os demônios estão, muitas vezes eles querem atingir a nossa vida e destruir, mas eles não podem fazer isso, porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, mas ao redor está o reino de Deus, os anjos de Deus, carros e cavalos de fogo. A dimensão espiritual está diante de nós. Nós precisamos pedir ao Senhor que aguce a nossa visão espiritual para entender essa dimensão da eternidade. Precisamos voltar os nossos olhos para a eternidade. Não podemos ser materialistas, porque nós não somos dessa terra, nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu. Não podemos estar apegados achando que a vida se resume só nesse comer, dormir, acordar, trabalhar. Não! Nós precisamos voltar os nossos olhos para a eternidade. O maior sermão já pregado, registrado na história da igreja, depois dos sermões da Bíblia, foi o sermão de um indivíduo chamado Jonathan Edwards. Um homem que orava e estudava a Bíblia 14 horas por dia. Pastor congregacional. Um filósofo, mas um dos maiores teólogos da sua geração. Jonathan Edwards pregou esse sermão na igreja do avô dele, pecador na mão do Deus irado. Não teve efeito nenhum. Ninguém se converteu, não houve nenhum mover do Espírito. E aí ele foi chamado para pregar em outro local. Só que nesse dia, João Eduardo tomou uma decisão: eu vou orar até a eternidade descer, porque eu quero ver o efeito da palavra na vida daqueles que vão ouvir. Ele se trancou. Por 3 dias ele não dormiu e ele não comeu, orando 24 horas por 3 dias. E a oração dele era: Senhor, fixa os meus olhos na eternidade.
quando ele se levantou para pregar, depois daqueles 3 dias de oração trancado, os olhos deles estavam na eternidade. Ele era míope, enxergava muito pouco. E ele pegou o esboço, colocou assim perto da vista e começou a pregar. E teve uma hora que ele disse: o inferno está aí diante de vocês. O tema do sermão era pecadores, irmão de Deus. O inferno está aí diante de vocês. Vocês são como um inseto na mão de Deus, e somente a misericórdia dele pode sustentar de ele não soltar e vocês caírem no inferno. Quando ele disse isso, entrou como que um furacão na igreja, varrendo a igreja. As pessoas começaram a cair de joelhos, se agarrar nas colunas do templo e gritar, achando que já estavam caindo no inferno. O homem correu no meio da igreja, parou e disse: Senhor Eduardo, pelo amor de Deus, pare de pregar, não pregue mais. O efeito daquele sermão foi tremendo, poderoso. Até hoje se fala daquele sermão, conversões. As pessoas passaram semanas debaixo do impacto daquela palavra. Sabe por quê? Porque o homem orou dizendo: Senhor, fixa os nossos olhos da eternidade. Irmão, nós estamos olhando muito para a circunstância, para a dificuldade, para o problema, para a crise, para essa terra. É hora da igreja tirar os olhos da dimensão física e voltar novamente os olhos para a eternidade, porque a eternidade é mais real do que a dimensão física. Saulo, Saulo, que eu estou enxergando claramente, eu estou vendo o que até agora eu não via. Primeiro, a visão da eternidade. Segundo, a visão da colheita. Lá vem os discípulos andando com Jesus, e não era tempo de colheita ainda, e os discípulos dizendo: Senhor, a gente plantou, mas falta 4 meses até que venha a ceifa. Jesus olhou para ele e disse: vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Mas como campos brancos para a ceifa, Senhor? Ainda não é o tempo de ceifar. Vocês estão achando, os campos estão brancos para a ceifa. Os discípulos estavam pensando em trigo. Jesus estava pensando em vidas, em alma redimida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se há 2000 anos atrás Jesus disse que os campos estavam brancos para a ceifa, deixa eu te dizer, hoje eu acho que já tem frutos se perdendo, porque os campos já estão brancos, já estão maduros. E eu me lembro de uma visão que Deus deu a Joabe há muitos anos atrás, quando ele era quase adolescente, lá em casa conversando, e naquele dia Deus deu uma visão. E ele viu um grande campo de algodão, e os campos estavam brancos. E ele disse: mas, ele perguntou a mim: mas Cleófas, quando Jesus falou de campo branco era trigo. Eu digo: meu amigo, a gente não tem experiência com trigo, a gente aqui é brasileiro, a gente tem experiência com algodão. Ele mostrou para você o que você podia entender. Então eu quero dizer para vocês, nesse período de crise que o Brasil e o mundo passa, crise que em nome de Jesus está passando em todas as áreas, nunca houve um tempo mais propício para a colheita, porque você precisa tirar os seus olhos e deixar de olhar para o seu próprio umbigo, para o seu próprio estômago, para os seus próprios interesses. Nós precisamos levantar os nossos olhos e ver que há campos brancos para a ceifa. É tempo de haver uma colheita como nunca houve, porque a semente foi lançada, o território está propício. O que nós precisamos fazer é arregaçar as mangas da camisa. 2022 vem aí, 2020 e 2021, 2 anos de inatividade, igrejas fechadas, igrejas que ficaram com 20% da sua membresia depois que voltou à normalidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nunca houve um tempo mais propício para se trabalhar. Então se prepare, porque nós vamos planejar 2022 para trabalhar o ano de 2022 pelos 2 anos que nós passamos quase que inativos. Por quê, pastor? Porque os campos estão brancos para a ceifa. O que está faltando é ceifeiros, é trabalhadores. Onde é que estão os trabalhadores aqui que vão orar, que vão jejuar, que vão abrir a sua célula, que vão evangelizar, que vão levar a mensagem do evangelho? É tempo de você abrir a sua visão espiritual, permitir que Deus abra a sua visão espiritual. Visão da eternidade, visão dos campos brancos para a ceifa. Irmãos, antes de Jesus vir, e Ele está vindo, antes do arrebatamento acontecer, e está para acontecer,
haverá uma grande colheita de vidas, porque foi Jesus quem disse: os campos estão brancos para a ceifa. E eu quero estar dentro daqueles que são ceifeiros, porque trabalho não falta, o que falta é trabalhador. Quem disse foi Jesus. Jesus disse, olha, falando sobre a ceifa também, Mateus capítulo 9, Jesus disse: olhem para a multidão, são como ovelhas que não têm pastor. Aí depois ele disse: orai para que o Senhor da seara levante trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, a colheita é grande, porque a seara é grande e os campos estão brancos. Mas Jesus disse: ore para que Deus levante trabalhadores. Agora, trabalhador é quem trabalha, e trabalhar dá trabalho. Então, fazer uma igreja crescer com qualidade, queridos, requer trabalho, sacrifício, oração acima de tudo, oração misturada com jejum, oração, jejum e comunicação da palavra, evangelismo. Reinaldo Boco diz: você pode passar o resto da sua vida orando e não vai haver uma conversão. Ele disse: você pode também passar o resto da sua vida trabalhando e não vai haver uma conversão. Junte oração com trabalho e você verá a colheita, porque é quando eu semeio com lágrimas, em jejum e oração, que eu volto com alegria, trazendo comigo os meus molhos. Amém? Então comece a se preparar para ser um Timóteo, para abrir a sua célula, para criar laço de relacionamento, para influenciar as pessoas a crerem no poder do Evangelho e a serem salvas pela mensagem da cruz. Primeira coisa que acontece com Paulo aqui é que os olhos dele foram abertos. O discipulado funcionou. Ele foi afetado pelo discipulado, porque o propósito do discipulador aqui é abrir os olhos de Paulo. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu quero que você abra os seus olhos, porque tem gente que não enxergou ainda. Mas essa noite o colírio celestial está tocando os nossos olhos e nós vamos ver claramente aquilo que Deus deseja que nós façamos. Amém? Como é que se evangeliza? Se evangeliza se criando laço de relacionamento, se evangeliza se pregando na rua, se evangeliza entregando um sacolão, uma cesta básica. Inclusive vocês, a gente vai levantar pelo menos 10 ministérios no próximo ano. Entre eles está o ministério, os ministérios solidários, E eu quero dar uma orientação já a você, está aqui Vilma, que sempre faz isso. Vamos procurar colocar um folheto e trazer uma palavra de Deus quando for entregar a cesta básica. Nós estamos aqui entregando para você essa cesta básica. Graças a Deus, toda semana praticamente nós estamos distribuindo pelo menos uma cesta básica aqui, estamos ajudando pelo menos uma família. Mas chega e diz: eu estou entregando aqui para você o pão material. Vou orar por você para que Deus abra as portas. Você não precisa mais estar recebendo doação. Mas eu quero dizer para você, tem um pão muito mais importante do que isso aqui, que vai matar uma fome que isso aqui não mata. É o pão da vida chamado Jesus Cristo, porque você tem uma fome que nada no mundo pode suprir. Que fome é essa? É a fome de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Então vamos sair aqui do primeiro ponto. Segundo ponto, segunda marca de um discípulo afetado pelo discipulado, está aqui no versículo 18. Versículo 18 diz: logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Primeira coisa, recuperou a vista. Segundo, levantando-se. Isso quer dizer atitude. Saulo ou estava sentado ou estava de joelho, mas ele estava numa posição um pouco talvez confortável. Quando os olhos dele se abriram, a primeira coisa que ele faz é que ele se levanta. Ou seja, ele assume uma postura de um discípulo. Discípulo não é para andar arrastando, caído, prostrado só diante de Deus. Discípulo é para andar de pé. Por isso que a música diz: se levante do chão, erga a sua cabeça. Quem conhece? Olha a velha guarda aí.
siga para o alto que produz salvação. Todo mundo comigo. Se levante do chão, diga para o seu irmão, erga a sua cabeça, derrota não é coisa de Cristo. Então, isso é a tristeza. E se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinho, vamos lá, sem dor. E se por causa de algum pecado, o teu fardo se tornar pesado, toque pelo fardo do Senhor. Todo mundo lá. Se levante do chão, erga a sua, cante para o seu irmão, cante para ele. Siga para o alto que produz salvação. A gente vai aprender. Se levante do chão. Ajuda aqui, Rogério. O Rogério está vindo, sabe, não? Você está igual a mulher que o pastor pensava que ela vinha aceitar Jesus e o pastor gritou, é confirmação de Deus, eu disse, não estou indo no banheiro. Você vem aqui. Atitude. Irmãos, nós não podemos andar rastejando, não, nem pelo pecado e nem pelas consequências e os problemas e as adversidades dessa vida. Posição de discípulo é de pé, porque discípulo também é soldado, guerreiro do exército vitorioso. Levante-se dessa zona de conforto esta noite, se prontifique e diga aqui, Senhor, aqui está um soldado do teu exército, conte comigo, eu vou avançar. Ô Saulo, por que está se levantando? Não, rapaz, eu estou vendo, minha visão se abriu. Ficar mais na zona do conforto, não. Irmão, já chegou o tempo de sairmos da zona do conforto. O reino, não vou dizer que precisa, mas conta com você. Cristo não precisa de nenhum de nós, mas conta conosco, nos dá o privilégio de sermos cooperadores dele na grande obra da redenção da raça humana. Primeiro, visão. Segundo, atitude. Terceiro, a terceira marca de um discípulo afetado pelo discipulado é a imersão. O texto diz, ele recuperou a vista, levantou-se e foi o quê? Como é que está escrito aí no versículo 18? Batizado. Todo discípulo era feito discípulo a partir do batismo. Porque Jesus não mandou fazer membros que são membros porque foram batizados. Não, Jesus mandou fazer discípulos que se identificam como discípulos dele pelo batismo. É por isso que ele diz, em Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos. Aí depois ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal, mas o batismo é algo importante da vida do discípulo. E o batismo é tão importante na Bíblia que a Bíblia fala de 11 tipos de batismo. 11 tipos de batismo, pastor? 11 tipos. O batismo é o chamado, no hebraico, chamado o tevilá, o mergulho de purificação. Eu não vou falar dos 11 tipos aqui, eu não tenho tempo, né? Mas batismo no dilúvio, batismo em Moisés, batismo na nuvem, batismo no mar, batismo de João, o batismo que Jesus batizava, o batismo cristão, o batismo de fogo, o batismo de sofrimento, o batismo no corpo de Cristo, o batismo no Espírito Santo. 11. Contudo, eu quero dizer para você que o discípulo se torna discípulo no batismo quando ele é imergido, submergido nas águas, porque aquilo retrata o que deve acontecer comigo e com você espiritualmente antes do ato físico de você ser recebido na igreja como discípulo, membro, pelo batismo nas águas. Esse ato físico é um sinal espiritual de que houve de que eu fui mergulhado na vida de Cristo, mergulhado na vida da igreja. Você sabe que a palavra batismo, no grego, baptizo, não era uma palavra religiosa na época de Cristo, era uma palavra comercial. Sabe o que era um batismo? O camarada trabalhava como tingindo roupa, pintando roupa. Então alguém chegava com uma roupa branca e dissesse, eu quero essa roupa azul. Então ele pegava, colocava
substância na água, o caldeirão ficava fervendo. Quando aquele caldeirão estava, aquela tinta azul que esfriava, ele pegava aquela roupa branca e colocava e mergulhava. Aquilo era chamado de batismo. Mergulhava aquele tecido branco naquele líquido, aquela tinta azul, e quando ele tirava, o tecido branco estava completamente azul. Não tinha nada de branco, mas estava completamente azul. E Jesus e o Novo Testamento usa essa palavra para dizer o que tem que acontecer conosco quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Antes, querido, eu ser batizado na água, ser mergulhado na água, eu tenho que ser mergulhado no corpo de Cristo, envolvido em Cristo, imerso em Cristo. E quando eu sou mergulhado, as minhas mãos são mergulhadas, meus pés são mergulhados, meus olhos são mergulhados, meus ouvidos são mergulhados, minha boca é mergulhada, eu sou mergulhado completamente. Simboliza um sepultamento. Sabe por quê? Ser cristão é ser mergulhado em Jesus, para ouvir como ele ouve, para falar como ele fala, para ver como ele vê, para andar como ele anda, para agir como ele age. É por isso que a primeira coisa que Saulo disse, Saulo como judeu, conhecia muito bem o ritual, é: me batize, eu quero ser batizado. Ser cristão é ser mergulhado em Cristo e na igreja, pastor. Paulo diz: todos nós fomos batizados por um Espírito, formando um corpo. Então, ser batizado na igreja significa estar envolvido na igreja. E aí é o terceiro passo. O quinto passo, mas vamos para o quarto. A quarta marca de um discípulo afetado pelo discipulado. Vamos ver aqui, verso 19, capítulo 9, verso 19. Tendo comido, ficou confortado. Então, em quarto lugar, conforto espiritual. Veja, visão espiritual, atitude, imersão e conforto espiritual. Paulo estava sem comer há 3 dias, ele estava em jejum. Eu vou dizer um negócio a você: o camarada sem comer não tem alegria, não tem raiva, não tem mágoa, não tem nada, não reage. Acaba 3 dias sem comer, você pode dizer o que quiser com ele, ele não tem nem como reagir. Mas depois que come, aí ele volta ao normal. Eu estava numa reunião com vários pastores, eu estava com muito sono, mas estava com mais fome do que sono. Eu queria que terminasse logo, eu queria dormir, mas eu queria comer antes de dormir. E todo mundo lá falando, eu calado, com a cara feia, porque cara feia é fome mesmo. E quando terminou a reunião, que a gente foi jantar, já com mais de 11 horas, aí eu comecei a contar minhas lorotas, minhas piadas gospel. Eles disseram: rapaz, Cleófilo não estava com fome, com sono quando ele estava, era com fome. E de repente o homem despertou. Quando Paulo recebe o pão, o alimento, ele é confortado. O que é que conforta crente, pastor? Big Brother? Conforta nada. O que é que conforta crente, pastor? As pegadinhas? Tem umas que é até saudável, mas não conforta nada. O que é que conforta crente, pastor? Mensagem de autoajuda pode inflar o ego, mas o que conforta crente é o pão da palavra de Deus. Olha lá está Elias, ó. Desanimado, debaixo de um zinho, com medo de Jezabel. O que é que está fazendo aí? Ele, Jezabel disse que vai cortar meu pescoço. Mas rapaz, tu vencesse 400 profetas de Baal e 450 de Baal e 400, não, mas não tinha que animar, depressivo. Aí a Bíblia diz: Deus mandou um anjo. O anjo trouxe do céu um pão, colocou sobre brasa do céu, uma botija de água. Aí Elias lá, cansado, desanimado. O anjo bateu nele e disse: rapaz, come e bebe, que a viagem é grande. A Bíblia diz que Elias pegou o pão sobre brasa e comeu. E tomou a botija de água. Aquela água
espiritual, celestial. A Bíblia diz que com a força daquela comida, lá vai Elias andando em direção ao Monte Horebe. A Bíblia diz: Elias andou 40 dias e 40 noites e chegou a Horebe, o monte de Deus. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você tenha entrado aqui desanimado, triste, querendo desistir, depressivo, dizendo que está dando tudo errado, que o ano não foi bom, que nada está dando certo. Talvez você esteja para baixo, mas eu quero te dizer essa noite você tem aqui pão sobre brasas, o pão da palavra de Deus, e tem a botija de água, que é o Espírito Santo, o Consolador. Receba conforto espiritual essa noite, coma do pão da palavra, o pão sobre brasas, e beba da botija da água celestial. Jesus está conversando com os discípulos depois que apareceu a ele, depois de ressuscitado. Pedro tinha resolvido ir pescar, todo mundo queria abandonar o ministério, acharam que Jesus tinha morrido e não ia voltar, não tinha ressuscitado mais. Jesus aparece, e a primeira coisa que Jesus faz é colocar um pão sobre brasas e peixe. Jesus gostava muito, até depois de ressuscitar, Jesus era fã de pão, de peixe e de mel. Depois de ressuscitar, me diz que ele comeu pão, peixe e mel. E está lá, pão sobre brasas e peixe. Agora, Jesus vai confrontar Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus vai trazer Pedro para real, confrontar, restaurar o ministério falido de Pedro, que ele próprio se auto-exclui do colégio apostólico. Jesus ia confrontá-lo 3 vezes, perguntando: Pedro, tu me ama? Para Pedro entender que 3 vezes negou e ficar até envergonhado. Mas a primeira coisa que Jesus faz é alimentar o camarada, o Pedro, com pão sobre brasas e com peixe. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para você: ninguém aceita o confronto sem antes receber o conforto. É por isso que o pastor tem que ter sabedoria. Quando vai confrontar com amor, tem que passar, tem que bater com o cajado, mas tem que ter o óleo. Ou seja, o confronto vem depois do conforto. Eu nunca vou esquecer quando eu era menino e meu pai correu atrás de mim, porque eu tinha amarrado o cavalo no lugar errado, não sei o que era. Eu só sei que eu não queria apanhar naquele dia, meu irmão. Então eu corri, entrei aqui no rio e fui subindo até o Riachão. Fiquei lá na casa do irmão, passei lá quase a manhã toda, e minha mãe preocupada. E eu vim com um rapaz, né, no do jumento. E quando ele chegou, ele disse: a gente veio comprar umas coisas para ele almoçar lá em casa. Aí minha mãe disse: não, deixa ele aqui, tá tudo bem, não precisa ele não. E eu disse: meu Deus, me livrei, glória ao teu nome, hoje não serei mais punido. Minha mãe botou o almoço, eu comi confortado, estava com fome. E quando eu estava chupando a manga de costa, eu senti bater nas costas. Minha irmã, meu irmão, que pisa foi aquela? Mas eu não deixei de amar a minha mãe e a amo até hoje, porque antes da pisa teve o almoço. O confronto só pode vir depois do conforto. Olha aqui, vocês que são candidatos ao ministério, que são líderes de célula, algumas vezes tem que chamar o liderado com amor, a atenção. Mas eu quero dizer uma coisa para você antes disso: conforte. É por isso que o cara era ranzinza e ruim para a mulher, e brigava com a mulher. Aí a mulher disse: eu vou dizer ao pastor César, você é da equipe dele e desse jeito me trata assim. Vou falar. Vai falar, o pastor César nem vai. O pastor César, vou chamar ele para vir aqui, ele não vai vir aqui nada. E a esposa falou: pastor César, o pastor César, estou indo aí. E o pastor César comprou um sanduíche do que ele mais gostava. E chegou na casa dele e disse: pastor César, o senhor aqui, o que o senhor veio fazer? Ele já espantado: não, eu vim trazer esse sanduíche para você. E deu o sanduíche, comeu o sanduíche, ficou confortável, o pastor César foi embora. Aí no outro dia o pastor César veio sem um sanduíche.
Aí disse: meu filho, eu vim conversar com você, a sua esposa tem dito que você está tratando ela assim, assim, assim. E eu queria lhe dizer, e o pastor César ganhou o camarada, porque antes do confronto, o conforto. Escuta, tendo comido ficou confortado, porque quem vive com fome não vive inconformado. Não adianta botar uma cerca aqui, ó, e dizer: olha, vocês não podem sair porque eu sou o pastor de vocês, e se vocês saírem daqui e for para outra congregação, vocês vão ser amaldiçoados. Irmão, isso não adianta, porque o que segura ovelha não é cerca, o que segura ovelha é pasto. Se tem pasto verdejante, a ovelha não fica só lá não, ela deita, se alimenta do pasto e não quer sair mais de lá. Então, Paulo, o que é que você está fazendo? Eu estou comendo porque eu estou recebendo conforto espiritual. O discípulo afetado pelo discipulado é aquele que é confortado quando se alimenta da palavra. Quinto lugar, envolvimento com a igreja. Onde é que está isso aí, pastor? Verso 19, olha comigo. Tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo estava no meio dos discípulos. Não adianta, não venha com essa conversa, ninguém é homem de ferro. A igreja sempre existiu, a comunidade dos adoradores foi Cristo quem fundou, e todo aquele que se isola, a Bíblia diz que ele busca os seus próprios interesses e foge da verdadeira sabedoria. Eu nunca vi um soldado sozinho vencer uma batalha. O soldado, para vencer a batalha, ele tem que estar no meio do exército. Eu nunca vi um filho que anda distante da família se dá bem na vida. O filho só se dá bem quando ele está no meio da família. Quando ele sai, é porque sai já para responsável, já levando os princípios que ele recebeu dentro de casa. Então, se você não é envolvido na igreja, se envolva, esteja numa célula, se envolva nas programações da igreja, se envolva na oração. Preocupa, que a Bíblia diz que Saulo agora vai se tornar o grande doutrinador da igreja, estava no meio dos discípulos. Ezequiel falou de um leãozinho que aprendeu a pegar a presa. Mas como foi que ele aprendeu a pegar a presa? Ezequiel disse que aquele leãozinho estava no meio dos leões experientes. Nós precisamos estar envolvidos, queridos, com a igreja. Essa história de desigrejados não existe. Jesus não fundou. Tem gente que diz assim: eu sou igreja. Uma mentira, a própria palavra igreja quer dizer assembleia, congregação, carral. Uma pessoa não é uma congregação. A igreja é comparada ao corpo. O que é o corpo? É o conjunto de membros interligados que funcionam para a saúde do próprio corpo. O dedo não é o corpo, o pé não é o corpo, a perna não é o corpo. O corpo são todos os membros juntos. A igreja é chamada povo de Deus. Uma pessoa não é um povo. Povo é um conjunto de pessoas. Então o texto diz que eles estavam envolvidos. Você está envolvido na igreja? Em que você está envolvido? Se o próprio Paulo precisou estar entre os discípulos para aprender a ser discípulo e para depois fazer outro discípulo, eu e você precisamos estar envolvidos na igreja. Só cresce espiritualmente e até ministerialmente quem está envolvido. Ah, pastor, não concordo. O senhor solicitou o apóstolo Reinaldo e falou com outros pastores, dia 16 vai separar alguns pastores, mas aquele irmão não, eu tenho mais capacidade do que ele. Pode até, meu querido, mas ele tem mais envolvido do que você. Eu vou contar com ele, que talvez não tenha tanta capacidade, mas que está envolvido em tudo. Ou vou contar com você que aparece uma vez no ano, por aqui. Discípulo é feito discípulo quando está envolvido no meio dos outros discípulos. Aqui, ó. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Com quem você tem andado? Com os discípulos ou com aqueles que vão destruir o investimento espiritual que estão fazendo na sua vida? As más conversações, disse Paulo, corrompem os bons costumes. Dizes com quem tu andas, é o adágio, eu te direi quem és. Você está envolvido na igreja, ou você de vez em quando está sentado na roda dos escarnecedores? Um dia eu estava passando no bar
E tinha um camarada lá, autoridade espiritual, sentado no bar, os cabas bebendo lá, e ele sentado. Eu digo, meu Deus, se ele estiver pelo menos evangelizando, é uma bênção. Sexta marca, despertado e chamado. Veja, verso 20. E logo nas sinagogas pregavas a Jesus que este era o Filho de Deus. Olha aí, Paulo. Visão recuperada, atitude, mergulho em Deus, conforto espiritual, envolvimento com a igreja, o chamado foi despertado nele. Logo pregava. O que é que Paulo pregava? Olha o que Paulo pregava. Pregava que Jesus era o Filho de Deus. Porque quando o meu chamado é despertado, meu talento é desenvolvido na igreja. Quando eu estou envolvido nas atividades da igreja, o talento de Paulo de pregar foi despertado. E qual era a pregação de Paulo? Cristo, o Filho de Deus. Então a verdadeira mensagem bíblica é cristológica e cristocêntrica. O que é isso, pastor? Cristo no centro e Cristo como a interpretação verdadeira da palavra. Precisamos pregar Cristo. Hoje se prega muita coisa. Em muitas igrejas se prega tudo, menos Cristo. Mas Cristo é o centro da Bíblia. Cristo está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a lei no Pentateuco, a tipologia nos livros históricos, a inspiração nos livros poéticos, a profecia nos livros proféticos, a manifestação de Deus nos evangelhos, o autor da igreja no livro de Atos, o ensino nas epístolas, a consumação, o futuro da igreja, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em Apocalipse. É tempo de pregar Cristo, falar sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, trazer Cristo de novo para o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. Sétimo lugar, Paulo, porque foi afetado pelo discipulado, e ele é um discípulo afetado pelo discipulado, ele vai resistir à oposição. Onde é que está isso aqui, pastor? Verso 23. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Veja, que ele era o orgulho, a coroa dos judeus que perseguiu a igreja. E agora o perseguidor, que queria matar a igreja, está sofrendo perseguição por causa da própria igreja que ele abraça como a sua comunidade agora. Então, pregar o evangelho é enfrentar a oposição do mundo espiritual, das trevas. Eu estava orando um dia cedo, e Rodrigo, que não pôde vir hoje, ele morava lá em casa, e ele passou, na hora que eu estava orando, ele disse, pastor, ontem à noite eu tive um sonho, depois que eu tinha terminado de orar, eu sonhei que nós estávamos indo para a pescaria. E antes de chegar na pescaria, da gente lançar aquela rede e trazer muitos peixes, eu senti um vento que estava me empurrando para trás. E quanto mais eu fazia força, mais o vento me empurrava para trás. Mas nós resistimos o vento, ultrapassamos o vento. E nós chegamos naquele lugar, lançamos a rede e veio uma grande colheita de peixe. Eu disse, meu filho, o vento é uma oposição das trevas para não nos fazer avançar. E os peixes é uma grande colheita de vidas que vai haver. Eu sei que a oposição se levanta quando a igreja trabalha, o inferno fica de pé, mas o inferno se levanta para cair, porque quem está com a igreja é aquele que disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez queiram até nos matar, mas nós vamos continuar de pé, porque nós somos imortais enquanto não cumprimos o propósito de Deus. Paulo vai morrer, mas já velhinho, depois que cumpriu o ministério. Enquanto o projeto de Deus não se cumpriu na vida de Paulo, Paulo está vivo, e quando ele vai morrer porque ele vai dizer três coisas: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oposição, agora nós vamos ver essa oposição, veja comigo no capítulo 14, verso 19, veja que ali, em Atos 9,
eles tentam matar Paulo. Mas aqui no capítulo 14, verso 19, veja o que acontece com Paulo. Sobrevieram, porém, um judeu de Antioquia e de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora, cuidando que estava morto. Aqui Paulo foi apedrejado, arrastado para fora. Quantas vezes nós não somos apedrejados literalmente, mas nós recebemos pedradas de calúnia, de difamação, de oposição, e muitas vezes tentam nos arrastar para fora do propósito de Deus. E muitas vezes alguém cuida que você está morto e acha que você está morto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: resista à oposição. Sabe por quê? Porque mesmo que tentem destruir você, você vai fazer como Paulo, que é aí o sétimo ponto aí. Sétima marca é a resiliência. Veja no capítulo 20, versículo 20 do capítulo 14. Nós estamos no capítulo 14. Paulo está lá no chão. Os discípulos pensam que ele está morto. Mas o versículo 20 diz: mas rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. O que eu quero mostrar aqui para você é que Paulo tinha discípulos. Paulo está aqui no chão, mas os discípulos estão rodeando Paulo. Para quê? Para dizer: nosso discipulador caiu, morreu, está aí, não se levanta mais não. Com certeza aqueles discípulos estavam orando por Paulo, estavam dizendo: Deus levanta Paulo. E é ali que diz alguns historiadores que Paulo é arrebatado ao terceiro céu, que ele recebe ali no seu espírito as 13 cartas doutrinárias, e a Bíblia diz que Paulo se levanta e entra novamente na cidade. Deixa eu te dizer, talvez estejam te apedrejando, talvez jogaram você no chão, talvez queiram dizer que você já morreu, talvez eles pensam que você morreu, mas eu vou te dizer uma coisa: você é resiliente. Essa noite Deus está te levantando, te dando força. Você vai se levantar, você vai voltar para o centro do propósito de Deus. Você vai sair com Barnabé, o filho da consolação, vai pregar de novo o evangelho, porque você é imortal até que o projeto de Deus se cumpra na sua vida. Se você crê, dê um aplauso e um grito de vitória ao eterno. A nona marca é a formação de novos discípulos. Veja, no capítulo 14, verso 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Quem é afetado pelo discipulado vai formar novos discípulos. E esse é o meu e o seu chamado. Esse é o meu e o seu dever. Nesse ano de 2021 e de 2020, quantos discípulos você fez? Não fez nenhum? Não importa, o que passou, passou. Mas eu quero estimulá-lo, motivá-lo, desafiá-lo a entrar 2023 com a multidão, 23, porque 22 a gente vai ganhar discípulo. Entrar 2022 com a 2023 com a multidão que você ganhou em 2022. Amém? Glória a Deus. E termino dizendo que a 10ª marca de um discípulo afetado pelo discipulado é a reprodução da missão. Capítulo 14 de Atos. Verso 23. E havendo por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Amém? Presta atenção. Deus vai abrir tua visão espiritual. Você vai se levantar como sinal de atitude. Vai ser imerso na vida de Cristo e da igreja. Você vai receber conforto espiritual através do pão da palavra. Você vai se envolver na igreja. Vai despertar o chamado. Vai ser resiliente, vai resistir à oposição, vai formar novos discípulos e através da sua vida a missão será reproduzida. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora.